Uau! Eu sempre gosto de compartilhar momentos, experiências, tudo aquilo que o grande Criador do Universo oportuniza que eu venha viver, ser, experimentar. E ontem aconteceu realmente comigo um fato que eu quero aqui compartilhar com vocês, a experiência que eu vivi, porque eu tenho certeza que já aconteceu isso com várias pessoas, só que as pessoas não conseguem realmente identificar o porquê daquele momento, o porquê elas viveram aquele processo. Mas eu falo sempre que tudo na vida tem uma razão de ser, que não existe acaso. Eu particularmente não acredito no destino, mas eu acredito em sincronicidade. Eu acredito quando a gente ora, a gente está fazendo perguntas e a gente está falando com Deus. Quando nós meditamos, a gente está ouvindo a Deus. Ontem, eu sentado ali no hall, refletindo, relaxando, ouvindo músicas tranquilas, porque eu acredito que a frequência vibracional é muito importante para que a gente realmente venha receber do universo aquilo que nós estamos buscando no momento. E do nada, mas hoje a gente sabe que foi tudo sincronizado, que foi tudo uma resposta do universo para algo que a gente solicitou. Nós começamos a assistir um filme. Quando a gente foi olhar, o nome do filme era Conversando com Deus. Foi incrível, porque cada capítulo, cada passagem daquele filme, cada fala daquele filme, cada imagem que eu conseguia visualizar naquele filme, cada momento que aquele filme me entregava, era verdadeiramente as respostas que eu havia solicitado ao grande Criador do Universo um dia antes. E já estava até triste, porque eu estava acreditando que não tinha resposta para as minhas perguntas. Mas eu quero te levar a esse processo de imaginação. Eu quero te levar a esse processo de criação. Tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você deseja já existe. Até mesmo a pergunta que você faz que talvez ninguém tenha te respondido, já existe a resposta para essa pergunta. E ontem o grande Criador do Universo, ele usou o filme para falar comigo. E foi impressionante a vida que aquele ator vivia, o personagem principal, um escritor, e de uma hora para outra, de uma pessoa com nível de classe média, essa pessoa, ela sucumbiu, ela perdeu o emprego. No meio de uma viagem, ela sofreu um grave acidente, ficou um pouco desorientado e foi morar junto com moradores de rua em um albergue que tinha ali, foi catar latinha, foi comer lixo e viveu a vida realmente abaixo da média, mas aquele momento que ele estava ali experimentando, vivenciando na sua vida, era realmente um momento de aprendizado. E chegou um momento que ele conseguiu um emprego depois de várias portas que foram batidas diante dele. Ele teve a oportunidade de conseguir um emprego em uma rádio. Ele estava feliz, alugou uma kitnet, se despediu dos amigos, mas ele não sabia que aquela alegria iria durar muito pouco. Algumas semanas depois, aquela empresa faliu e quando ele chegou para trabalhar, encontrou a porta fechada e o aviso falência. Caramba, o mundo dele desmoronou, ele chutou baldes, ele voltou para casa contrariado e ele não sabia mais o que fazer. Mas de uma hora para outra, como se fosse um vislumbre da natureza, ele ouviu uma voz. E essa voz era nada mais, nada menos do que Deus respondendo a todas as suas perguntas, as suas indagações. E a voz de Deus falava para ele assim: você já não teve tudo o que você queria? Você já não viveu tudo o que você precisava? E aí a vida dele começou a passar de uma forma muito rápida na memória dele. E quando ele ficou procurando de onde vinha aquela voz, ele compreendeu. Deus falou com ele: tudo o que você precisa ouvir e saber já está dentro de você. E aí foi impressionante realmente esse momento, quando aquele homem começou a receber insights, ouvindo a voz de Deus, escrevendo, escrevendo, escrevendo. Ele escreveu vários livros e ele entrou em contato com uma amiga dele, pediu para que aquela amiga fizesse uma leitura daquelas escritas e a amiga falou: olha, eu nunca li na minha vida algo tão fantástico como eu acabei de ler aqui agora. Aí ele foi lá e pegou mais uns 6 blocos e falou: olha, eu tenho um livro aqui escrito, eu quero que você me ajude. E o que aconteceu, para resumir essa história? Como um conto de fadas, ele foi escolhido pela uma editora para publicar esse livro. Esse livro,
a primeira remessa que ele recebeu em dinheiro foi US$ 1,5 milhão. E a vida dele mudou completamente e ele voltou para agradecer a todas as pessoas que haviam ajudado no momento que ele estava passando dificuldade vivendo como morador de rua. O que essa história me ensinou? Que às vezes na nossa vida a gente tem tudo, só que a gente não dá valor. A gente às vezes reclama do comportamento dos nossos pais, da forma que eles zelam da gente, da forma que eles nos aconselham, e eles não têm culpa porque eles foram criados assim. Às vezes a gente reclama de um animal de estimação que quer simplesmente a nossa presença. Às vezes a gente reclama da nossa casa porque a nossa casa é quente e nós não temos ainda a condição de instalarmos um ar-condicionado. Mas tem muita gente que não tem uma moradia, tem muita gente que não tem a presença dos seus pais na sua vida. A gente reclama da comida porque a carne não é a carne de primeira. Mas quantas pessoas estão desejando se alimentar com a carne que a gente está reclamando no momento? Às vezes a gente reclama do nosso corpo porque nós não temos os bíceps que a gente deseja, a gente não é tão forte como a gente queria, mas tem pessoas que dariam tudo para ter o nosso corpo e não tem. Tem pessoas que não têm perna, não têm braços. Essas pessoas conseguem viver e superar esses desafios. Então, esse filme me trouxe uma experiência maravilhosa de que a gente não pode reclamar de nada da vida, porque tudo tem um propósito, tudo tem uma razão de ser. E o mais interessante é que Deus fala com você a cada momento. Eu quero agora chegar em você, você que está desorientado, você que perdeu o emprego, você que perdeu um filho, você que perdeu a família. Tudo faz parte de um propósito maior. Às vezes é duro você ouvir isso, mas a gente fala isso quando a gente está de fora do problema, quando a gente está no problema, a gente não consegue realmente entender o porquê a gente está passando pela situação que a gente está passando, porque a primeira coisa é a gente achar que a gente não merece, que nós estamos sendo punidos pelo grande Criador do Universo, mas Deus não pune ninguém. A resposta que eu tenho sempre de Deus é: tudo aquilo que você colher, você irá plantar. E para a gente ser uma pessoa boa, uma pessoa melhor, a cada dia a gente tem que ascender a esse propósito do mundo, da consciência espiritual, para que a gente verdadeiramente possa ser essa melhor versão. E conversando com Deus me trouxe essa experiência de que as respostas sempre virão no momento certo. Deus fala com você através de uma planta, através de um pássaro, através de um momento, através de uma frase no para-choque do caminhão, através de algo que passa na propaganda da TV, mas você tem que estar preparado para receber a mensagem de Deus. E uma das coisas que eu compreendo na vida que é fundamental para você receber a mensagem de Deus é você permanecer em silêncio. Quando eu oro, eu clamo a Deus. Quando eu oro, eu agradeço a Deus. Quando eu oro, eu falo com Deus. Mas quando eu medito, quando eu coloco uma música tranquila, quando eu acendo incenso, realmente eu sinto a presença de Deus na minha vida. Quando eu vou em contato com a natureza, com as árvores, com as águas, eu amo o mar. Eu me conecto muito mais com o grande Criador do Universo. E às vezes o que está faltando na sua vida é você silenciar. Você tem 10 anos falando com Deus, mas, caramba, virou um monólogo. Aí você tem que fazer o seguinte agora, ó, silencia um pouco, que Deus vai falar com você. Pega esse código e abraça para a vida, sucesso sempre. Uau!